Olá, tudo bem? Aqui é Hamilton Quirino, advogado imobiliário e mediador. Nós estamos cuidando desse canal, chamado Condomínio Saudável, de tudo aquilo que se relaciona com a legislação aplicável e principalmente com as regras de convívio social, para que todos sejam felizes, na medida do possível, em um condomínio. Há 2 semanas atrás, nós falamos nesse canal a respeito do síndico, que ele não é responsável por tudo que acontece no prédio, e muitas vezes o síndico tem que resolver qualquer tipo de situação entre vizinhos, brigas, barulhos, e mencionamos também a questão de filtração de apartamento para apartamento. Mas nesse ponto, nós tivemos uma observação feita pelo Antero Paraíba, que é um engenheiro perito muito conhecido, especialista na questão de danos construtivos e também de problemas relacionados com obras em apartamentos, apartamentos habitados, problemas justamente de filtração entre apartamentos já habitados, novos, antigos. Então, nesse sentido, ele observou que nem sempre o síndico fica totalmente isento de problema entre vizinhos. Então, por ser uma questão técnica, nós pedimos a ele para escrever um texto pequeno, que eu vou ler aqui, sobre essa situação em que muitas vezes, aparentemente, o problema é só entre vizinhos, mas, às vezes, o condomínio tem também uma parcela de responsabilidade. O texto diz o seguinte: banheiro vazando para o banheiro do vizinho de baixo. Vamos pensar em 2 tipos de banheiro. No primeiro tipo, de construções mais antigas, o piso do banheiro possui, sob sua projeção, um rebaixo anterior à laje, que serve de teto ao vizinho de baixo. Neste rebaixo predominam as instalações do esgoto sanitário, maior parte conectada ao apartamento acima, e ínfima parte condominial. Há também a possibilidade de pequenos percuros hidráulicos do apartamento de cima, mas há a passagem na pequena altura do rebaixo da descida do abastecimento condominial, a altura entre o acabamento superior do piso e a laje abaixo e preenchida de entulho. No caso dessas infiltrações, a laje da parte inferior pertence ao condomínio e sofre danos. O síndico se envolve por esse motivo. Ele tem de proteger a laje. O revestimento inferior da laje pertence ao apartamento de baixo. O condomínio ainda possui uma pequena possibilidade de ser causador. No segundo tipo, de construções menos antigas, o piso do banheiro é o acabamento sobre a própria laje, não rebaixada, e todas as instalações descritas no primeiro tipo também existem sob a laje. Já no espaço que pertence ao apartamento abaixo, essas instalações que não pertencem ao apartamento de baixo, mas ao apartamento superior e ao condomínio, são escondidas para os usuários do apartamento de baixo por um forro rebaixado de teto, em geral de gesso. Esse forro pertence ao apartamento de baixo. No caso de vazamentos e infiltrações que danifiquem o forro e às vezes as paredes do apartamento de baixo, as possibilidades de responsabilidade das origens são do apartamento maior possibilidade e do condomínio menor possibilidade. O síndico se envolve pelas diminutas probabilidades de responsabilidade que envolve o condomínio. A laje que pertence ao condomínio somente será danificada por infiltrações pelo piso mal protegido, como impermeabilizações e rejuntamentos, geralmente nos boxes de chuveiro. Reforçando a presença do síndico, o condomínio estará isento e, consequentemente, o síndico liberado quando as ocorrências se localizarem nos trechos de instalações pertinentes ao apartamento, sem afetações às partes condominiais. Em suma, é melhor o síndico tomar ciência. Ou seja, em conclusão, como eu tinha dito que o síndico não se envolve em problemas de filtração entre unidades, então eu estou com essa observação técnica que muitas vezes não é o mais comum, mas muitas vezes o condomínio também tem uma parcela de responsabilidade, principalmente nos prédios mais antigos. Então, quando a gente fala aqui em síndico, a gente quer dizer condomínio, que não é a figura do síndico, que às vezes não tem um conhecimento técnico, e geralmente não tem,
mas é o gerente, é aquele faz tudo, é aquele gerente especializado ou não, né? E muitas vezes, dependendo do caso, até um bombeiro, um engenheiro, né? Alguma pessoa que tenha um conhecimento técnico que vai dar esse assessoramento. Porque o que objetiva, né, esse nosso trabalho é sempre evitar, né, o litígio. E o litígio, como já falamos aqui, ele pode levar a um processo judicial de meses, anos, e sem, às vezes, uma solução e com um custo muito alto, não só financeiro, como do desgaste emocional. Então fica esse alerta que, muitas vezes, o síndico acaba se envolvendo, não porque o condomínio é responsável, mas para justamente ficar ressalvado que o condomínio nada tem a ver com aquele problema. Mas, de qualquer maneira, essa presença, quando ele fala do síndico aqui, é do condomínio, essa presença, essa participação é sempre importante para mostrar que o condomínio, sim, o síndico, a administração, tem interesse na solução pacífica das questões. E essa questão técnica tão bem descrita pelo nosso conhecido perito, engenheiro e amigo Antero Paraíba, mostra que muitas vezes, além da mediação do conflito, nós precisamos muitas vezes de ter uma perícia também nessa mediação, ou muitas vezes até mesmo uma arbitragem, para resolver fora da justiça com os meios alternativos que temos à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos e na próxima semana estaremos aqui de novo. Obrigado.